Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado.
A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou o olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Fitzin. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende,
murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se
e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas... Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Ah! Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça,
Um chamado aterrorizante! O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende! Murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos.
Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas Lucas parou, completely paralysis. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado.
A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende!" murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça. Um chamado aterrorizante! O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende!" murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende!" murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. "Ninguém atende", murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. "Por que não vamos abrir?" Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. "Muito prazer, Lucas", disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico.
Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende,
murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem
alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou, hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto,
de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça, um chamado aterrorizante. O pai,
pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave. Mas Lucas parou, completamente paralisado. A campainha parecia ecoar na sua cabeça um chamado aterrorizante. O pai, pálido como uma folha, lançou um olhar significativo para a mãe, que agora estava em pé, os olhos cheios de pânico. Ninguém atende, murmurou Lucas, a tensão crescendo rapidamente ao seu redor. Por que não vamos abrir? Sem esperar a resposta, levantou-se e caminhou hesitante até a porta. Ao abrir, a figura à sua frente o fez recuar. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso manipulador que não alcançava os olhos. Muito prazer, Lucas, disse ele, a voz baixa e suave, mas